Olá! Nós vamos agora continuar vendo os efeitos da Lei Zero da termodinâmica. No vídeo anterior, nós vimos como calcular o calor sensível entre as substâncias. Agora, vamos ver como calculamos o calor latente, responsável pela mudança de fases das substâncias. O segundo fenômeno que pode ocorrer é a mudança de fase de sólido, líquido ou gasoso. E neste caso, nós vamos usar o calor latente. Quando mudamos a fase dessa substância, o cálculo do calor vai estar relacionado agora dessa seguinte maneira. O calor vai ser igual a mais ou menos a massa vezes o calor latente. Esse mais ou menos está relacionado se o sistema, a substância, ganha calor ou perde calor. O calor latente é essa relação, então, entre calor e massa. Então, as unidades do calor latente é joule por quilograma ou caloria por grama. Nós podemos pensar em dois calores latentes, o de fusão e o calor latente de vaporização. Então, observem essa figura. Essa figura mostra as possíveis transformações entre os estados sólido, líquido e gasoso ou vapor. Ao passarmos de sólido para líquido, esse sistema vai receber calor. Então, o cálculo do calor é mais massa vezes o calor latente de fusão. Ao passar do líquido para o sólido, o caminho inverso, eu estou retirando calor desse sistema, por isso o sinal negativo. E o calor latente também é o latente de fusão. Então, o calor latente de fusão ele relaciona os estados sólidos e líquidos. Se nós observarmos agora entre líquido e estado gasoso, para transformar de líquido para gasoso, nós adicionamos calor. Então, eu tenho um sinal positivo aqui. E nós vamos usar o calor latente de vaporização. Se quisermos transformar de vapor para líquido, nós vamos retirar calor e também usar o calor latente de vaporização. Sempre é importante lembrar que todas as transformações de fase em substâncias puras, elas acontecem à mesma temperatura, eu não tenho mudança de temperatura. E essas temperaturas, elas são diferentes para cada substância. E dentro de cada substância, elas ainda podem ser diferentes dependendo da pressão que eu estiver mantendo essa substância. Vejam esse gráfico abaixo. Esse gráfico, ele é para o material água. Esse gráfico relaciona no eixo Y a pressão em atm e no eixo X a temperatura em graus Celsius. Observem que a 1 atm nós temos os dois pontos conhecidos, bem conhecido por nós. A 1 atm, quando eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho a mudança do estado sólido para o estado líquido. E ainda em 1 atm a 100 graus Celsius, eu tenho a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Observe que se nós olharmos em outra pressão, essas temperaturas vão mudar. E observem também este gráfico.
existe um ponto único que relaciona os 3 estados da substância. Nesse gráfico de P por T, de pressão por temperatura, nós encontramos o ponto triplo. É o ponto no qual os 3 estados podem coexistir. Esse ponto também marca o ponto mínimo de pressão para a existência da substância em forma líquida. Abaixo dessa pressão, não é possível encontrar mais a forma líquida da substância. Todas essas grandezas, sejam calor específico molar, ou calor latente de fusão, ou calor latente de vaporização, são valores tabelados e característicos para cada substância. Aqui nesse slide vemos alguns exemplos de substâncias inicialmente consideradas puras. Por exemplo, para os elementos aqui na primeira tabela, os elementos metálicos, por exemplo, cobre. No cobre estão apresentados 3 valores, 2 para calores específicos, nas unidades caloria por grama Kelvin ou joule por quilograma Kelvin. E também é apresentado o calor específico molar por joule mol Kelvin. Então, observem diferentes unidades, nós temos que nos adequar ao nosso estudo às unidades. Nós vamos escolher qual é a melhor unidade para cada caso. Observem aqui também para a água doce. Para a água doce, o calor específico da água doce é 1 caloria por grama Kelvin. Os calores de transformação, seja no processo de fusão ou de vaporização, também possuem valores tabelados. Vamos observar para a água a 1 atmosfera, ou seja, a pressão ambiente. Nós sabemos que a pressão ambiente, o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto em que o gelo vira água no estado líquido, é 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. Então, para a água, a essa temperatura, nós temos o calor de fusão dado por 333 kJ por quilograma, ou transformando 79,5 calorias por grama. O outro ponto importante é o ponto de ebulição da água, dado a 100 graus Celsius, ou 373 Kelvin. E nós temos o calor de vaporização, LV para a água, de 2.256 kJ por quilograma, que corresponde a 539 calorias por grama. Então, vamos observar um exemplo completo. Vamos observar a curva de aquecimento ou de resfriamento para a água. Ao aquecermos ou resfriarmos a água, a substância passa pelas diversas fases: sólido, líquido e gasoso. E nesse processo, o calor deve ser calculado das duas maneiras, tanto através do calor sensível, quando houver variação de temperatura, quanto pelo calor latente, quando houver mudança de estado. Vamos inicialmente supor que essa substância, por exemplo, se encontra no estado sólido, gelo, ela recebe uma energia constante, ele vai receber calor
constante. Esse recebimento de calor constante nós conseguimos determinar através do cálculo da potência, que é a taxa média com que a energia é transferida. Então, a potência é a variação de energia pela variação do tempo. Ou seja, a variação do calor recebido ou perdido pelo sistema por uma variação de tempo. E essa relação, neste caso, será constante ao longo de todo o tempo. A unidade de potência é joules por segundo, que corresponde a watts no SI. Então, vamos lá, vamos pegar inicialmente esse gelo que está a menos 25 graus Celsius. Se nós dermos calor para esse sistema, esse gelo vai ter sua temperatura aumentada, vai sair de menos 25 graus Celsius e vai atingir 0 graus Celsius. Então, eu tenho um aumento de temperatura. Então, eu devo calcular esse aumento de temperatura através do calor sensível. Uma vez que eu atinjo 0 graus, começa um processo de transformação de fase. O gelo, que é sólido, se transforma em líquido. E durante esse tempo, essas duas fases coexistem na mesma temperatura, 0 graus Celsius. Mesmo tendo energia e calor sendo fornecido constantemente, a temperatura se mantém quando muda a fase. Após todo o gelo passar para o estado líquido, agora sim, essa água continua recebendo calor e sua temperatura continua aumentando. Insisto que a taxa de transferência de energia é a mesma ao longo de todo o gráfico. A temperatura da água vai aumentando, então novamente nós vamos calcular com o calor sensível e essa água vai até atingir 100 graus Celsius. Quando essa água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, começa um processo de transformação de fase. Essa água do estado líquido vai passar por uma água no estado gasoso, o vapor d'água. Então, durante esse processo, nós vamos calcular esse calor de transformação através do calor latente. Observem que não há mudança de temperatura na mudança de fase. Quando toda a água for transformada em vapor, atingindo então o ponto E, se eu continuar fornecendo calor para o sistema, volto novamente a aquecer agora esse vapor de água. Toda essa curva pode ser refeita saindo de um ponto quente e indo para um ponto mais frio. Por exemplo, eu posso pegar agora um vapor de água com uma temperatura alta, vou retirando o calor dele, então eu começo a resfriar o vapor d'água. Esse vapor d'água vai começar a se transformar em líquido. Então, novamente, eu estou fazendo o caminho inverso, sem variação de temperatura quando transforma a fase. O cálculo também aqui nessa parte é usando o calor latente. Atingir 100 graus. Todo o vapor atingiu 100 graus, então agora todo esse vapor se transformou em líquido. Então agora eu tenho resfriamento da água. Vou tirando energia, tirando o calor dessa água até ela atingir 0 graus. Quando a água atinge 0 graus, ela começa a congelar.
Então, eu tenho a fase, a transição de fase, toda a 0 graus. Lembrando que durante essa transição de fase, eu tenho a coexistência dos dois estados. Todo o líquido virou gelo e agora eu posso ainda tirar calor e resfriar esse gelo cada vez mais. A partir desse slide, vocês têm alguns exercícios recomendados. Pratique, tente resolvê-los sozinhos. Fique em casa se possível.